Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lá no item 13. Instruções dos Espíritos. Missão do homem inteligente na Terra. No item 13. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Por que não deve o homem se envaidecer do seu cabedal de conhecimentos? Porque esses conhecimentos têm limites muito estreitos no mundo em que habitamos. Assim sendo, ele deve ter a humildade para reconhecer que não sabe tudo e que lhe resta muito a aprimorar e a desenvolver. Por isso, ele se encontra na Terra. Em vez de se envaidecer, o homem deve utilizar o saber que já possui para ajudar aqueles menos aquinhoados em termos de inteligência. É possível o homem saber tudo? Não. O conhecimento lhe é facultado paulatinamente por Deus de acordo com o esforço despendido e o merecimento alcançado no decorrer de suas várias encarnações. Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 117. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Porque Deus nos permite desenvolver a inteligência para que possamos evoluir e utilizá-la a serviço do bem, buscando desenvolver as inteligências retardatárias através do relacionamento fraterno que deve existir entre as criaturas. Há espíritos que reencarnam com a incumbência de desenvolver boas tarefas da inteligência em proveito real da coletividade. Como desenvolver a inteligência? Pelo estudo, lendo, ouvindo, conversando, etc. Pelo trabalho, edificante em benefício de todos. A fórmula mais elevada e mais bela para desenvolver a inteligência é a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Novamente o Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 213. Uma inteligência desenvolvida é sinônimo de espírito evoluído? Não necessariamente. O que caracteriza um espírito evoluído é o seu processo intelectual e moral. Mas pode ocorrer que uma inteligência humana bem desenvolvida intelectualmente não esteja acompanhada do desenvolvimento espiritual, ou seja, a parte moral. O grande erro das criaturas humanas foi valorizar exageradamente a inteligência, desprezando os valores legítimos nos caminhos da vida.
A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, um espírito protetor, Bordeaux, 1862. Como explicar o retardamento mental que se verifica em algumas pessoas? É uma explicação dolorosa decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades no passado. É um estacionamento temporário porque passa o espírito com a finalidade de corrigir-se. Os idiotas e os cretinos podem ocultar espíritos de grande gênio que, entretanto, têm muito a espiar. É a inteligência um instrumento de progresso? Sim, um poderoso instrumento quando utilizada com bons sentimentos e voltada à causa do bem. Quando, porém, mal empregada, acarreta sofrimentos aos atingidos, assumindo graves débitos aos seus causadores. Grandes assassinos e criminosos são, muitas vezes, dotados de muita inteligência. Conta o homem com a ajuda do plano espiritual para o desenvolvimento da sua inteligência quando encarnado? Certamente que sim. Muitos são os espíritos que aqui vêm com a missão de esclarecer os homens, objetivando auxiliá-los no seu aperfeiçoamento. É necessário, porém, que estes saibam ouvi-los. Se todos os homens que a possuíssem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Conclusão. A inteligência é um poderoso instrumento de progresso que Deus confiou ao homem para que a desenvolva em benefício de todos, fazendo progredir as inteligências retardatárias e a si próprio. Abusar dessa faculdade é assumir graves responsabilidades de débitos, cujo resgate é muito doloroso. Encerramos aqui o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que assim seja.